Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A coletiva de imprensa mal havia começado quando Luiz Zubeldia, técnico do São Paulo, disparou palavras duras em direção ao arquirrival Palmeiras. Com um semblante firme e uma postura desafiadora, o treinador argentino não economizou nas críticas, alegando que o Palmeiras se esconde nos momentos decisivos e não sustenta a pressão de um grande clube brasileiro em crise. A fala pegou todos de surpresa e rapidamente dominou os noticiários esportivos do país. O impacto das declarações foi imediato. Torcedores do Palmeiras se revoltaram nas redes sociais, enquanto a torcida tricolor abraçou o discurso do comandante como uma provocação estratégica antes de confrontos decisivos entre as duas equipes. Mais do que uma simples opinião, a fala de Zubeldia foi interpretada como uma tentativa de desestabilizar emocionalmente o elenco palmeirense, conhecido por sua frieza e resiliência em decisões recentes. Nos bastidores da academia de futebol, a repercussão foi intensa. Segundo fontes próximas ao clube, o técnico Abel Ferreira teria se irritado com o tom desrespeitoso da fala do argentino, motivando uma reunião com a diretoria para alinhar uma resposta estratégica, tanto nos microfones quanto dentro de campo. O comandante português, que costuma adotar um discurso diplomático, pode adotar uma postura mais incisiva nas próximas entrevistas. A comissão técnica do Palmeiras já começa a avaliar os possíveis efeitos psicológicos dessa declaração no vestiário. Se, por um lado, as palavras de Zubeldia podem mexer com o orgulho dos jogadores e servir de combustível para um desempenho mais agressivo, por outro, há o risco de desestabilização emocional, algo que clubes rivais sempre tentam explorar em momentos decisivos. Do ponto de vista midiático, o São Paulo conseguiu atrair os holofotes. A declaração de seu treinador foi manchete em portais esportivos, programas de debate e redes sociais. Luiz Zubeldia, que até então adotava uma imagem mais comedida, se reposiciona como um técnico provocador, disposto a usar a palavra como arma tática no clássico paulista. A torcida palmeirense, por sua vez, dividiu opiniões. Enquanto parte enxerga a fala como um ataque gratuito que deve ser respondido com vitórias, outros consideram que o técnico rival apenas disse o que muitos já insinuavam: o Palmeiras, apesar de sua estrutura e conquistas recentes, teria dificuldade em manter a mesma intensidade em fases críticas da temporada. É importante considerar que o Palmeiras vive um momento de oscilação no campeonato, com alguns resultados abaixo da média. A fala de Zubeldia pode ter sido pensada justamente para tocar nessa ferida exposta, transformando uma simples entrevista em uma tentativa calculada de desestabilização psicológica. No entanto, o histórico recente do Palmeiras mostra que o time costuma crescer sob pressão. Em outras ocasiões, quando provocado ou questionado, a equipe respondeu com atuações contundentes, como nas finais da Libertadores e nos clássicos regionais. Isso levanta a questão: Zubeldia cutucou o gigante certo? A diretoria palmeirense deve, nos próximos dias, monitorar o comportamento da mídia e dos jogadores para avaliar se a provocação terá desdobramentos mais sérios. Internamente, já se fala em usar a declaração como motivação extra, colando frases do técnico rival nos vestiários antes dos jogos. Do lado são paulino, o discurso de Zubeldia também carrega riscos. Caso o Palmeiras vença o próximo confronto, a fala poderá se voltar contra o próprio técnico, minando sua credibilidade e alimentando a narrativa de que mexeu com quem não devia. Em clássicos, a linha entre gênio e imprudente é sempre tênue. Na imprensa esportiva, comentaristas já dividem opiniões. Alguns exaltam a ousadia do técnico argentino, afirmando que o futebol precisa de personagens que agitem o cenário. Outros criticam a postura como desnecessária e contraproducente, ressaltando que o verdadeiro impacto se mede dentro das quatro linhas. É inegável que a fala gerou engajamento. O clássico entre São Paulo e Palmeiras, que já era aguardado com ansiedade, agora carrega um componente emocional ainda mais forte. O torcedor quer ver como os jogadores palmeirenses vão reagir à afronta e se Zubeldia conseguirá sustentar sua postura diante da pressão. No vestiário tricolor, a fala pode ter efeitos motivacionais também.
Ao desafiar publicamente o adversário, o técnico envia uma mensagem de confiança aos seus atletas, exigindo intensidade e coragem para sustentar a provocação. Porém, é um movimento de alto risco, que pode gerar ruído interno em caso de revés. A rivalidade entre São Paulo e Palmeiras já tem uma longa história de confrontos épicos, decisões tensas e declarações marcantes. A fala de Zubeldia entra para essa galeria, reacendendo o fogo de uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. E, como sempre, quem decidirá o vencedor dessa batalha será o campo. Ao final, resta saber se a estratégia do técnico tricolor foi uma jogada de mestre ou um erro calculado. O futebol, com sua imprevisibilidade, tratará de dar a resposta. E o Palmeiras, provocado, pode encontrar na crítica a motivação que precisava para retomar sua melhor versão. Afinal, às vezes, basta uma frase para acender uma chama. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Enquanto a fala de Luiz Zubeldia segue reverberando no cenário esportivo, os bastidores do Palmeiras mostram um ambiente de mobilização silenciosa. Sem responder oficialmente à provocação, o clube adotou uma estratégia discreta, mas altamente eficiente: fortalecer o psicológico do elenco e canalizar a irritação para o desempenho em campo. O silêncio, nesse caso, parece ter mais peso do que qualquer resposta verbal. Abel Ferreira, conhecido por sua habilidade em blindar o grupo, teria reforçado internamente a importância de manter o foco e não cair em provocações midiáticas. Em reunião com a comissão técnica, o treinador português ressaltou que o Palmeiras já superou críticas muito mais pesadas no passado, e que o atual episódio seria apenas mais um combustível para transformar palavras em vitórias. Jogadores experientes do elenco, como Gustavo Gomes e Rafael Veiga, também se posicionaram internamente para evitar que os mais jovens se deixassem levar pela tensão externa. A ideia é transformar a provocação em motivação, utilizando o episódio como ferramenta para criar uma atmosfera de superação e afirmação dentro do clube. No centro de treinamento, foi perceptível uma mudança na intensidade dos treinos nos dias seguintes à declaração. Relatos de bastidores indicam que o elenco vem treinando com mais concentração e vigor, como se cada exercício fosse uma oportunidade de resposta ao que foi dito fora de campo. O fator Zubeldia parece ter provocado uma faísca interna. A diretoria palmeirense também analisa o episódio sob a ótica da comunicação institucional. Até agora, não houve pronunciamentos oficiais, mas a equipe de marketing avalia a possibilidade de utilizar uma campanha sutil nas redes sociais, com mensagens subliminares que provoquem o rival sem citar nomes. Uma forma elegante de devolver a provocação sem perder a postura. Analistas esportivos também começaram a estudar se a fala de Zubeldia é parte de uma estratégia mais ampla de desestabilização, algo bastante comum em clássicos sul-americanos. Técnicos argentinos, em especial, têm histórico de usar a retórica como ferramenta de guerra psicológica, e Zubeldia pode estar se inspirando nesse modelo para aumentar seu protagonismo. Porém, esse tipo de provocação carrega um risco: transformar o adversário em um time ainda mais perigoso. E poucos clubes se alimentam tão bem de críticas como o Palmeiras. Nos últimos anos, a equipe alviverde mostrou que sua força não está apenas em seu elenco, mas em sua capacidade de transformar pressão externa em desempenho dentro de campo. Há quem diga, inclusive, que Zubeldia pode ter feito um favor ao Palmeiras. Em um momento de oscilação e críticas pontuais, a fala do técnico do São Paulo pode ter unido ainda mais o grupo e reacendido o espírito de luta. Em vez de desestabilizar, ele pode ter reacendido um gigante adormecido. No torcedor palmeirense, a repercussão também tem gerado uma nova energia. As arquibancadas prometem estar ainda mais fervorosas no próximo clássico, e a expectativa é de que o Allianz Parque se torne um caldeirão. A provocação pode ter criado, sem querer, um ambiente perfeito para o renascimento da confiança e da paixão alviverde. O tempo dirá se a ousadia verbal de Luiz Zubeldia foi uma jogada de mestre ou um erro estratégico. Mas uma coisa é certa: ele reacendeu um clássico que agora carrega mais do que 3 pontos em disputa. Carrega orgulho, honra e a chance de transformar palavras em história. Deseja agora um texto narrativo explorando o confronto entre os dois clubes após essa polêmica?
Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.